Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos falar hoje da prova da Polícia Civil do Amazonas. Como que foi a prova, a abstenção, sobre as provas em si, a prova de investigador e escrivão, delegado, infelizmente não tive tempo de analisar. Analisar duas provas já é muito difícil, analisar o gabarito, tudo. Então vamos falar de investigador e escrivão. E eu tô vendo que eu tô com uma espinha aqui que tá muito feia, mas juventude, né, pessoal? A juventude vem, daí eu tô com essa espinha aparecendo aí. Mas deixa a sua curtida também para ajudar o canal para eu poder fazer mais dessas análises que dão um trabalho inacreditável para a gente fazer. E deixa aqui a tua análise, tá? Eu tô fazendo uma análise de quem tá de fora, de quem não foi fazer a prova, né? Mas a sua análise ela é muito importante. Então deixa aqui o que você achou, o que você achou de cada matéria, se estava mais difícil, se estava mais fácil. E para eu fazer minha análise, eu vou falar o seguinte, eu não vou ficar falando que está fácil, que está difícil. Eu acho que usar essas palavras, primeiro que pode até ofender alguém, né? Quem está começando a estudar, quem estudou na reta final, pode achar essa prova difícil, né? E uma pessoa que já está há anos estudando pode achar essa prova fácil. Eu gosto muito de usar a palavra acessível e inacessível. E eu até coloquei aqui o que o pessoal achou dessa prova de investigador e escrivão aqui no meu canal. E nós tivemos lá uns 500 votos, muita gente curiosa, mas boa parte ali respondeu que na prova de investigador, 12% achou acessível e 10% inacessível. Então a gente teve aí uma vitória do acessível. E na prova de escrivão, nós tivemos ali 7% acessível e 5% inacessível. Então, a maior parte dessas pessoas achou essa prova acessível, achou uma prova mais tranquila. Isso resume pouco a prova, porque é muito difícil, muita gente gosta de querer generalizar tudo. Eu estava analisando a prova da PRF aí, que é uma prova que foi bizarra, né, em muitos aspectos, mas teve ali uma matériazinha ali que foi acessível, uma matéria que foi tranquila. Então a gente tem que tentar analisar ponto por ponto, é isso que eu vou tentar fazer. Vamos começar por escrivão. Escrivão, direito administrativo, eu achei ok, achei uma prova bem acessível. Aliás, direito administrativo, eu sou professor, teve ali questão do órgão, umas questões bem acessíveis para fazer, então eu achei uma prova ok. Administração, quem entende aí é tranquila, é uma matéria que eu não domino. RLM, o pessoal falou que estava médio, não estava nem tão fácil, nem tão difícil. Arquivologia, eu sou um pouco prejudicado para fazer qualquer análise, então deixa você aqui sua análise. Informática, nós tivemos algumas questões bem trabalhosas, né? Que estilo diferente de você ficar pedindo para você colocar lá coisa no Excel, intervalo. Nós tivemos duas questões bem trabalhosas. Daria para dizer que essa prova estava média, né? Teve algumas questões fáceis, como a do Google, né? Google, Bing, aquela questão dos buscadores, mas tivemos questões bem trabalhosas, estava média a prova. Constitucional, muita letra de lei. Teve uma questão ali de presidente que eu já acho que está fora do edital, né? Entendo posicionamentos contrários, falando que está implícito. Pô, para mim edital é edital, é lei ou tá ou não tá. Esse negócio está implícito, eu acho meio complicado, então já preparei um recurso nessa questão. Geografia prejudicado e penal e processo penal, eu achei provas bem trabalhosas, né? O estilo do FGV, né? FGV é uma prova cansativa, muito cansativa se você for analisar, né? Uma prova que, exige muito do candidato, você tem sempre um texto muito grande, dificilmente ele vai direto ao ponto, né? É uma banca que gosta de colocar uma história, tudo. Isso complica muito e faz uma prova muito cansativa. E português, eu achei que, ela é uma prova muito bizarra, né? Prova de português da FGV, parece que eles querem competir com o CESP. Só que o CESP, ele carece de subjetividade, né? Ele tem subjetividade. Já a prova da FGV, ela é meio bizarra, ela cobra coisas que são meio inesperadas na interpretação. E os gabaritos também ficam meio dúbios, assim. A gramática, quando eles caem na gramática, não é difícil, mas
Na prova de português é bem complicado. Então eu acho que a prova de escrivão foi média para tranquila, assim, alguns pontos mais difíceis para mim, penal e processo penal um pouquinho mais puxada, algumas questões mais complicadas, mas veja, se você for comparar com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, escrivão foi bem mais tranquilo, por exemplo, que investigador. Claro, que inspetor nem se fala, né? Inspetor foi uma prova bizarra, bem pouca cobrança de jurisprudência, eu achei. Então, uma prova acessível, na minha opinião. Se você discorda, coloca aqui, mas coloca por quê, olha, tal questão e tal, porque esse negócio de ficar muito, tava difícil. Vamos tentar explicar e tentar colocar aqui as questões polêmicas. Investigador. Antes de eu falar de investigador, falar de algumas coisinhas aqui, ó. Uma das coisas que eu vi na prova é que a organização foi legal, ninguém reclamando da organização. Teve alguns problemas do pessoal achar sala, deles não divulgarem, mas pelo jeito isso não prejudicou o concurso. Quem sabe aí vamos ter um concurso que não tenha a sempre polêmica de, puxa, tantos problemas que a gente se cogita anular o concurso. Então, até agora não ouvi nada de relato, procurei tudo aqui. Então, ok. E muita falta. Eu sabia. Inclusive, eu ia fazer um vídeo sobre a quantidade de falta que ia ter nesse concurso. Porque eu já acompanhei vários alunos que não foram fazer essa prova. Por quê? Começaram a surgir oportunidades depois de sair o edital. Então, muita gente se inscreveu. Muitas pessoas até pagaram inscrição, compraram passagem. Só que daí surgiu Polícia Civil de São Paulo, surgiu outros concursos e as pessoas começaram a correr para esses outros concursos, né? Primeiro pela passagem, segundo por causa da localidade, né? A Amazonas é muito distante da maior parte das cidades, né? Do Rio de Janeiro é mais fácil você ir para Miami do Amazonas para o Rio do que do Amazonas para Miami do que Amazonas Rio de Janeiro. Então é muito distante. Isso afugentou as pessoas, sobretudo quando elas se depararam com o preço das passagens. Então, assim, pode ter certeza que vamos ter ali de 25% até 30% de falta, na minha opinião. Você que esteve nas salas, deixa aqui o que você acha também. Vamos falar então de investigador. A prova de investigador eu achei em geral mais difícil que a prova de escrivão. Claramente, FGV parece que tem esse tipo de abordagem, assim, não, investigador, vamos aumentar o nível. Então, por exemplo, direito administrativo, teve questões fáceis, né? Teve questão lá sobre o princípio da eficiência, tranquila. Mas, por exemplo, teve questão da responsabilidade civil objetiva, que tratava sobre o cuidado do preso que se suicidou. Caramba, aquela questão é muito difícil, estaria tranquilamente numa prova de delegado, de promotor, porque normalmente a regra é cobrar a responsabilidade civil subjetiva ou objetiva do Estado, né? Essa é a regra. Quando tem responsabilidade civil por omissão, você cobra ali uma coisa genérica. Eles cobraram o específico dentro do específico. Então, assim, uma questão bem difícil, mas também tinha questões fáceis. Então, eu achei média a prova de direito administrativo acima do investigador. A administração também estava mais difícil que de escrivão. RLM média também. Constitucional, eu achei também uma prova média, assim. Novamente, eu achei acima de escrivão. Informática, difícil, assim, umas questões bem difíceis. Não tinha coisas acessíveis como tinha escrivão. E português, a mesma história, né? Gramática, acessível. E quando chega na interpretação, uma interpretação muito diferente, muito complicada, dúbia. Às vezes você não sabe, caramba, sério que o examinador quer isso mesmo? Então, uma prova complicada, vai ter divergência aí no gabarito em algumas questões de português, não tenha dúvida. Contabilidade, eu não sou entendedor, sei um pouquinho só de contabilidade, bem pouquinho. Mas dizem que estava muito difícil. Parece que algumas questões, assim, até saindo de provas de contabilidade mesmo, de contador, então, assim, um nível muito alto. E a gente pode concluir aqui tranquilamente que a prova de investigador estava mais difícil que de escrivão, na minha humilde opinião. E você, o que você achou dessa prova? Deixa aqui nos comentários, já se prepara aí, terça-feira vai sair o gabarito oficial, a gente vai poder ver como que a banca se comportou, né? Porque uma coisa é a prova, outra coisa é o gabarito. Se o gabarito diverge muito, né? Por exemplo, do que os especialistas
estão colocando, daí você ainda critica mais ainda a prova, né? Então a gente não tem um gabarito para dizer se a prova foi bizarra ou não. Mas essa é a análise. Eu acho que em geral o FGV pegou mais leve, por exemplo, do que a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Inspetor, com certeza, né? Inspetor foi bizarro, mas investigador eu achei ali que tinha um pouquinho mais de jurisprudência, que torna a prova um pouco mais difícil. Mas foi uma prova aí que eu não vou dizer que foi fácil, o nível ali estava no médio se comparado às outras provas. Não vou dizer que foi inacessível, concordo, estava uma prova acessível, mas eu quero saber o que você acha, deixa aí nos comentários, como foi a organização e bora estudar!